Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Terceira parte. Estômago. Subtítulo: De como me casei. 1. Procurei o refúgio das penates, o lar em que me deviam bem-aventuradas as gerações dos meus passados. Saboreei-me nas delícias do repouso, posto que em volta de mim só vi as imagens de numerosa família que descansava no pavimento da pequenina igreja. Lá estavam todos, como operários que findavam sua jeira e ao entardecer encostaram a face no pedestal da cruz e adormeceram. Meditei no suave viver dos meus pais e comparei-os às dores, umas lastimáveis e outras ridículas, que me tinham delido o coração e desconcentrado o aparelho do pensamento. Viver segundo a razão, alvitre que os filósofos pregou, é bom de dizer-se e desejar-se. Mas enquanto os filósofos não deram uma razão a cada homem, e essa razão igual a todos os homens, o apostolado é todo inútil. Melhor avisados andam os moralistas religiosos, subordinando a humanidade aos ditames de uma mesma fé. Todavia, e sem menoscabo dos preconceitos evangélicos que altamente venero, parece-me que o homem sincero crente e devotado cristão no meio desses mouros que vivem à luz do século e maneiam os negócios temporais a seu sabor, tal homem, se pedir a seu bom juízo religioso a norma de deveres a respeitar e dos direitos a reclamar, ganha créditos de parvo e morre sequestrado dos prazeres da vida, se quiser poupar-se de desgosto e será poupado procurando-os. Como sabem, eu nunca andei de boas avenças com a religião dos meus pais, e por isso me abstenho de lhe imputar a responsabilidade das minhas quedas, seja dos pináculos aéreos, onde o coração me alçou, seja do caso da razão, onde as quedas, bem que baixas, são mais ignominiosas. Eu comparo ao cair das alturas do coração a queda que se dá de um garboso cavalo. Quem nos vê cair pode ser que nos deplore, mas de certo não nos acha ridículos. Ora, o cair da baixeza dos cálculos racionais é coisa que faz riso aos outros, e por isso muito comparável ao tombo que damos num ignóbil burro. O cavalo despenha-nos e com crinas eriçadas esfolça e arqueia-se com gentes corcós. O burro, depois que nos sacode pelas orelhas, não é raro escoiçar-se-nos. É o mesmo, se a comparação vos quadra, nos queda do amor e nos quedas do raciocínio. Das primeiras erguemo-nos sacudindo as folhas secas de umas ilusões, enquanto outros gomos vêm já desabrulhando na alma para mais tarde reflorirem. Das segundas não há senão lama a sacudir, muita pisadura e curar com o bálsamo do tempo e de uma vida brutalmente desapegada de tudo que ultrapassa o momento da sensação. A este viver assim de convalescença é que eu, por não sei se a simpatia da víscera essencial das nobilíssimas funções animais espirituais, denominei o estômago. Não cuidem, porém, que eu hei de consumir o restante da minha individualidade em comer. Há faculdades que eu não oblitero, imolando-as à única manifestação da vida orgânica. O mais que pode fazer ao espírito é impulsá-las, concentrá-las e convergi-las, todas para um ponto. De maneira que todas as minhas faculdades, de hora em diante, em volta do estômago as rege, e não há de alguma ideia preocupar-me sem sair elaborada, nas mesmas 5 horas que os fisiologistas assinam as funções digestivas. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Terceira parte. Estômago. Subtítulo: De como me casei. Segunda parte. Logo que me aposentei para largo tempo da minha casa, curei de remover e prevenir todos os empeços ao sossego das minhas digestões. Quando essa providência falta, nenhum cálculo vinga, nenhuma semente vos desabrocha, bem prosperada, se descurais o amanho da terra.
Antes de sair com as mãos feridas do arroteamento dos cascais e silvedos que ver abafados os renovos entre o mato. Notem, já que a minha linguagem vai adquirindo um corpo e cor, uma certa consistência que não tinha. Os entendidos hão de achar que esta gravidade sentenciosa só pode dá-la uma inteligência algum, tanto espalmada pela pressão do estômago. E assim é que se explicam os adiposos bacamartes de Frade, cujo intelecto se nutria e inflava as roscas do cachaço, pedestal digno daquelas grandes e repletas cabeças. A assistência de Frade, pois, era a ciência das funções alimentícias. Todo estômago bem regulado produz um gênio. Convia-me, pois, a avourar da minha testada em influência odiosa era o regedor da freguesia que nunca me havia perdoado dos artigos que lhe excruciei a estúpida ferocidade contra recrutas. A segunda vítima, destinada ao sacrifício da minha pajorenta paz, era o vigário. Enquanto ao regedor as dificuldades deviam ser enormes, visto que todos os governos tinham achado nele um galopim que vingava 320 salfrágios. Era preciso contaminar-lhe os créditos com uma broca da retórica. Acerquei-me de três lavadores influentes da freguesia, expus-lhe a decadência do país e a inevitável perda da independência nacional. Se continuássemos a dar o nosso voto irracionalmente aos deputados da confiança do regedor. Dei em minha casa preleções do direito constitucional a estes e outros lavadores lavados pelos primeiros. Feri faíscas naquelas cabeças tapadas como predeiras de mármore negro. E posso, afeiçoamento, asseverar que nunca a eloquência fez maiores milagres. Falei-lhes em nome do estômago, como Monênio, Agripa, no Monte Sagrado, os romanos fungidiços de Roma. Compreenderam o apólogo melhor do que eu, e pediam-me com entusiasmo a repetição da história. O meu fito, remendando o meu ilustre precedor no doutrinamento da plebe, mirava convencê-la de que o regedor da freguesia era um cancro de estômago social. Fato admirável do instinto. Quando eu disse isso, levaram todas as mãos à barriga. E assim se prova que o órgão mais sensível à eloquência é ela, e que a humanidade sofredora é um estômago desconcertado. É bem assim que se prova de todos os regedores facciosos podem ser banidos da confiança popular mediante o argumento do cancro, que eu ofereço todas as oposições. Acertou de toda próxima a luta eleitoral. O regedor bateu as portas dos eleitores com o macete das listas. Encontrou em cada lavador um doutrinário, um cidadão que falava da liberdade de sufrágio com muito menos parvoiçadas que a maior parte dos jornalistas. Enraivecido contra as minhas sugestões, o funcionário oficiou ao governador civil pedindo-lhe autorização para me prender. O governador civil deu a ordem pedida, mandando ao secretário que a lavrasse, e citou a lei do Código Eleitoral que me aplicava a captura. Ora, como quer que o secretário folheasse o código e não encontrasse o artigo? A autoridade superior do distrito oficiou ao regedor, lamentando com ele a impossibilidade da minha prisão. Seguiu-se perder o governo as eleições e o regedor adoeceu de meleitas. Passados meses, caiu ao ministro, caíram as autoridades e fui nomeado regedor. Eis aqui o meu primeiro pulo de carreira política. O meu velho inimigo, quando recebeu o ofício da demissão, tremia como Mariano Folheiro, ouvindo as fatais baladas de São Marcos. O meu criado, para nada faltar a comparação com o desastre de Infausto, Doge, foi ao campanário da igreja e repenicou o sino. Ao mesmo tempo, o meu vizinho Joaquim de Quinchoso
atirou aos astros 2 foguetes de lágrimas, que tinham cessado ao mordomo a festa de Orago. Na aldeia próxima saiu a rua de tio Manuel de Bolsa com o Lombo e o meu compadre João da Fonte, que fora músico de milícias de Miranda, acordou aos ecos das serras com o seu trompão. O ex-regedor, escorregando no suor glacial da morte, ergueu-se sobre os joelhos de seu catre, inteiriçou os braços descarnados e, quando ia morrer nos braços de vigário, correu uma perna de galinha e salvou-se. Mais um argumento da capacidade do estômago para afogar em si as decepções da política. Como a Câmara Eletiva fosse dissolvida, decretou o Poder Executivo novas eleições. Deram-se contra mim os pés de vigário e o ex-regedor. A influência do primeiro era temível. Para contrariá-la, nas vésperas do sufrágio, industriei o meu fiel criado e aprender a consciência política do padre com um cabeço de garrano do mesmo. O leitor acha dura de entender essa metáfora. Foi assim: o meu criado entrou numa bolsa onde passava o garrano, tirou para o monte, desceu com ele a garganta das 2 montanhas e foi prendê-lo num recôncavo de matagal, onde o vigário só pudesse encontrá-lo em tardias informações de algum pastor desgarrado por aquelas bênçãos. Cumpre, porém, dizer, em prol da minha equidade, que o garrano, indigno de ser castigado com o amo, recebia todas as noites porções de feno e bebia do arroio límpido que lhe banhava os pés. O vigário azoava com a perda. O tolhido de ir a rengar aos paroquianos das aldeias vizinhas sentiu-se baldo de entusiasmo e patriotismo e deixou de ser correligionário em campo. Venceu as eleições por espantosa maioria. Disse o sino a reboar por aquelas quebradas. Disseram-nos as violas de zumbandas as 7 aldeias. O ar incendiou-se de foguetes 3 estalos, e fiz subir as nuvens um balão, feito de jornais em que eu fora redator. O garrano voltou nesse mesmo dia, à porta do vigário, que o estriou ao peito e fervoroso ao amplexo, e exclamou: fizeste-me perder a eleição, mas para outra vez a ganharemos. Vem, filho pródigo. Livro Coração, Cabeça e Doenças. E gostara de me ver com a ópta verde de irmão das almas funcionando nas cerimônias da igreja. A casa do sargento Mor rendia 500 medidas de centeio, meia pipa de azeite e 20 carros de castanha. Sustentava 3 juntas de bois e 4 irmãos padres. O leitor ignora, talvez, a hierarquia do sargento Mor. Pensa que é um patente dessas que enche a cobiça do coração de uma costureira ou criada de sala, e quem o sargento oferece sua alma a 8 vinténs diários de pré? O sargento Mor das antigas milícias era um potentado imediato na hierarquia do capitão Mor, com quem por igual se repartia os lombos e os respeitos sociais. O baque na monarquia absoluta, esmagando com os privilégios o acatamento, e os privilegiados se incutiam. Respeitou o sargento Mor de Soutelo. Os povos reverenciavam-no no teor antigo e testemunhavam seu acatamento, presenteando com os lombos os servados, tal qual como nas omiciosas era em que o sargento e o capitão Mores representavam. No aparelho gástrico, o absolutismo, um dos intestinos mais importantes, o reto, se quiserem. Tomásia era uma rapariga desempenada e com olhares derretidos. De entendimento era escura, como quem não sabia ler, nem tivera alguma hora desgosto de sua ignorância. Tinha 26 anos e nunca estivera doente, nunca tomara chá nem café. Almoçava caldo de ovos com talhadas de chouriço. O sol a nascer nunca surpreendeu em jejum.
Trabalhava das portas adentro com as criadas, fazia as barrelas, fabricava o pão, administrava a salgadeira e vendia os cereais e as castanhas. Regularmente calçava soquinhas desbruadas de escarlate e pintadas de verde. As meias eram de lã e de algodão azul, mas não usava ligas, de jeito que as meias caíam em refegos à roda do tornozelo, o que não era feio. Nas romarias, calçava sapatos de fitas e trazia chapéu desabado com plumas brancas. O pulso era de uma cana só, como lá diziam, e espremirem à força. Cada palma de mão parecia uma lixa, e elogiar-lhe o cuidado das unhas seria adulação indigna da minha sinceridade. Dentes nunca ouvi ricos de esmalte. Limpava-os com erva de monte, que lhe chamam menstrato, e as pomadas das suas opulentas tranças louras eram uma água cristalina do tanque em que mergulhava a cabeça todas as manhãs. Sentava-se depois à sombra de um castanheiro nos dias festivos e pentear-se, e era belo vê-la então coberta de cabelos até a cintura. Que moura mais linda! E não sonharam poetas em orvalhar de São João, analisando as madeixas com pente de ouro. Assim foi que eu a vi quando cheguei à janela do quarto em que a pernoitava na casa de Sargento Mor, descendo eu de uma feira onde fora vencer o macho e comprar bezerros para a criação. Livro Coração, Cabeça e Estômago, autor Camilo Castelo Branco. Terceira parte, Estômago. Subtítulo, Como eu me casei. Quarta parte. O pai de Tomásia erguia a toalha da mesa, onde almoçávamos às 7 horas da manhã. Sopa de ovos, salpicão, batatas ensopadas com toucinho e toucinho cozido com batatas. Disse-me que sua filha estava casadeira e ele disposto a casá-la comigo se eu quisesse. Antes que eu respondesse, inventaria os seus cabedais, o valor do patrimônio de seus 4 irmãos padres, e quais estavam presentes unanimemente disseram que tudo deixavam por escritura a sua sobrinha. Pedi espera de alguns dias para responder, e às instâncias de todos, passei aquele dia em solteiro. Tomásia tinha almoçado na cozinha, segundo seu costume, quando havia hóspedes em casa. Apareceu-me meia hora depois do almoço, perguntando-me se queria comer uma tigela de requeijão e beber um pinchá de vinho verde. Gostei dessa patriarcal fraqueza e desci à cozinha, onde encontrei sobre a mesa do escabelo a adorno da lareira, uma tigela vermelha vidrada com requeijão e um pinjal reluzente de estranho transbordar de espumoso vinho verde. Tomás sentou-se do outro lado e comeu e bebeu como a filha de Labão com Jacob. Conversamos nestes termos também patriarcais. Quantos anos tem a senhora Tomásia? Perguntei. 26, feitos pela Santa Luísa. Muito bem empregados. Admiro que você, Messi, não esteja ainda casada. Ainda não é tarde. Também digo, mas quem é tão bonita como a senhora Tomásia, onde quer achar um noivo? Sou sã e escorreita. Deus louvado, se lhe parece bonita. Isso é dos seus olhos. Coma uma colher de requeijão e beba, que o vinho está muito fresco. Está excelente, mas eu não posso mais. Então fraco o homem é. Almocei contra o meu costume. Estou afeito a almoçar leves de café ou chá. Credo, vossa mercê bebe chá por almoço? Pois então, ora essa, cá em casa há chá, como eu compro meu tio Padre João, mas é as dores de barriga. A minha boca nunca ele foi, em boa hora e diga. As comidas, partes, dão-se bem com o seu estômago?
Ora se dão. Nunca estive doente 2 dias a fio. Costuma cear? Pudera não. Almoço, janto, merendo e ceio. É costume de casa. E vossa mercê? Eu começo agora. Desde que vim para a aldeia, a cor é melhor. Mas não pude ainda habituar-me a cear. Pois quem não ceia, toda noite rebeia. É ditado dos velhos. Então não come mais? Pois nada. Pois se quer vir daí à casa da erva, eu vou lá ver o que fazem os moços. Isto de servos, se a gente lhe tira os olhos de cima, pegam a mandriar que não fazem nada. Quer vir? Com muito gosto. Tomás encheu um grande cabaz de fruta em sua cabeça de vinho. E uma cabaça de vinho. Levo isto aos moços, disse ela, porque eles, quando eu chego à beira, estão sempre a olhar-me para as mãos. Se quer, eu levo o cabaz e o vinho, disse eu. Não é preciso, eu posso bem com isto. Ao menos deixei-me levar uma das coisas. Então leve a cabaz, que pesa menos. Caminhamos ombro a ombro para a casa da Ira. Tomásia parou muitas vezes a saudar os velhos e velhas que a ia encontrando. Os velhos diziam, Deus te guarde, flor. E as velhas já de longe vinham dizendo, aí vem um anjinho do céu, a mãe da pobreza. E ela ia tirando o cabaz, alguns punhados de frutas para dar às que não a tinham de sua casa. Passamos no adro da igreja. Em frente da porta principal, Tomásia depois o cesto sobre o baixo muro do adro. Fitou os olhos de santo, que tinha o seu nicho sobre a padieira da porta, fez curta oração, benzeu-se e tomou o cabaz. Ao assomarmos ao beirado da erva, os criadores que andavam a limpar o certeio com paus e peneiras redobravam de canseira. Assim que nos lobrigaram, disse Tomásia. Olha como eles labutam. São os calaceiros daquelas castas. E, levantando a voz, disse, vem uma fruta, a ver se refrescam. O serviço que vocês todos têm feito, fazia-o eu sozinha com uma perna nas costas. Sempre estão umas rabaças vocês. Enquanto os criados comiam sofregamente as cerejas, as peras e os malápios e os gelemendes, Tomásia, ora com a pá, ora com a peneira, limpou uma rima de centeio, procurando a emicência mais ventilada da eira. O vento sacudia-lhe levemente a fiombra da saia e chita curta de grandes refegos na cintura. Como erguia os braços ao alto e largas mangas de camisa arregaçavam até os ombros e os folhos alvíssimos de peitilho, sobrados pela viração, descobriam-lhe o seio até onde o vento pode descobrir sem desaraio por dor. Pareceu-me bonita, sim, muito mais que vestia de amazona, calçada de duraque e emplumada, qual a vida na remagem de São João. Voltaram os servos para o trabalho, e Tomásia veio sentar-se ao pé de mim debaixo de um coberto de colmo. Está fatigada? Disse-lhe eu. Agora estou. Vim para aqui fazer-lhe um migalho de companhia e depois torno lá. Hoje o pão há de ficar nas tulhas, custe o que custar. E deixe-me sozinho aqui? Vossa mercê, em se aborrecendo, vá para casa, que lá está o pai e os tios. Vá jogar a bisca com os padres, que eles gostam muito. Sempre são. Eu, se tivesse filhos, padre, Deus me perdoe, que não havia de ser nenhum. Por quê? Tem zanga dos padres? Agora tenho. Os padres são as imagens de Deus. Mas não fazem nada numa casa. Dizem que a sua missa vão aos enterros e às festas, mas coisas de botarem a mão a uma sacola para tapar uma poça.
ou cortar um vagueiro. Isto não é capaz. Olhe vossa mercê ali, em minha casa, 4 padres, umas sentados sem fazerem nada, a olharem uns para os outros e a lerem a Gazeta de Lisboa. Eles aí vêm. É milagre saírem de casa a esta hora. Vem cá, pro amor de seu Silvestre. Chegam os 4 clérigos, um deles vinha com a nação em punho, explicando aos outros um renascimento difícil de artigo do fundo. Fui consultado acerca da paisagem obscura, e meu parecer esclareceu as dúvidas. Tomás, enquanto eu falava uma linguagem para ela, inapercebida, estava com os olhos postos em mim. Os padres louvaram a minha esperteza, e o mais velho oráculo dos outros disse: ora, o Senhor, com este talento que Deus lhe deu, devia ser realista. É uma ingratidão nos defender a religião dos nossos pais, quem tanto deve à providência. Redargui que respeitava a religião de nossos pais e a política era uma coisa incidental na vida das nações, de todo ponto estranho à religião. Discutimos mansamente 1 hora. Tomás afatigou-se logo de nos ouvir e foi trabalhar. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Terceira parte. Estômago. Subtítulo: De Como Me Casei. 5. À hora da sexta, fui sentar-me no escuro solto dos cavalheiros e meditei. Estava o estômago no mais ativo de sua chilifação. Havia uma insólita claridade no meu espírito. Nenhum devaneio dos que arrombam poetas de ermas de sombra me perturbava o cozimento de pingos substâncias em que abundara o jantar. As minhas meditações eram pachorentas, terra a terra, sem elevos que me deslocassem a felicidade do momento para me transportarem ao passado, onde estava a saudade, ou o futuro, de onde me podia estar mentindo a esperança. Que a saudade para além dos 30 anos e a enchente das lágrimas que desdobra o peito daqueles mesmos que se não sentem viver no coração. E a esperança é uma virgem de encantos doidos, a qual vos não deixa gozar os encantos de outra virgem que nos alinda os bens presentes. E a meditar assim adormeci, reclinado sobre a moita dos malmequeres e bobinas. Quando acordei, tinha sobre a face um lenço de linho branco de neve. Enxuguei o suor, relancei em derredor os olhos e vi, a distância de 100 passos, Tomás sentada à beira de um tanque coberto de ramagens de para, costurando e cantando meia voz. Boa tarde, senhor Silvestre, disse ela risonha. Ande lá, que se regalou de dormir, e se não sou eu, as moscas e os mosquitos chupavam-lhe o sangue. Muito obrigada, menina. Menina? Tornou-lhe ela. Eu sou mulher, não sou menina. Erguei-me e fui lavar a cara na bica do tanque. Tomás atirou seu avental de linho para eu me limpar. Sentei-me, depois à beira, e vi que ela estava recomendando uma camisa. Recomendo o teu pano, e chegar-te ao ano. Torna-o a remendar, e tornará a chegar, disse ela. Estivemos silêncios alguns segundos. Cortou Tomás o silêncio, perguntando: vai-se embora amanhã? Vou. Não gosta de estar conosco? Gosto, mas cada um de nós tem a sua casa. Isso é verdade, disse ela com a mão de agulha suspensa nos olhos fitos em qualquer coisa distante. É feliz, não é, senhora Tomásia? Feliz é quem está no céu, diz meu tio Padre João, que nesse mundo ninguém é contente da sorte que tem. Que lhe falta, se não tem tudo o que deseja? Eu desejo pouco. Então o que mais quer para ser feliz? Queria que o senhor Silvestre deixasse estar mais alguns dias por aqui. Mas, se tem que fazer na sua casa, vá. Lembre-se, quando estivemos, faz anos para a Semana Santa, nas endoenças do Santo Amaro? Lembro. Pois olhe que nunca mais me esqueceu. Vossa Mercê, lembre-se de me ver?
Mal me recordo. Lá me parecia. Por quê? Tem razão para supor que eu não a devia lembrar? É do modo de dizer. Não se lembra que eu lhe dei 2 cavacas em casa do senhor vigário? Ah, agora me lembro. Lavava os cabelos louros com laços de fita. Não lavava? Não levava? E vestido vermelho de cetim. Tal e qual. Que linda ia. Fiquei a pensar em si muitos dias. Mas esqueceu. E nem me conheceu agora. Uma rapariga de 10 anos muda de cara. Estou velha. Não está sequer mudada, menina. E ele a dar-lhe. Não gosto que me chame de menina. Chame-me Tomásia. Neste momento, chega o sargento Mor e diz com muito afável gesto: Ó, rapariga, olha que seus tios lá estão perguntando se tu fugiste com o senhor Silvestre. Estamos a tratar disso, meu pai. Quer vossa mercê fugir também conosco? Respondeu ela com muita graça e desembaraço. Pois vamos lá com Deus. E o velho, aproximando-se mais, reparou na costura de Tomás e disse: Não tens vergonha de estar a remendar a camisa diante desse senhor? Agora tenho, pois isto é vergonha? Vergonha de trazê-lo rotas? Ó, senhor Silvestre, ainda que eu seja confiada, diga-me, quem lhe arranja sua roupa? A minha roupa está sempre desarranjada. Quando se rompe, compro outra. É bom governo esse, tornou ela. Assim é que há de ir para diante da sua casa. Se eu morasse mais perto de si, dizia que mandasse a roupa para cá, Risse. Talvez cuide que eu não vá engomar. Veja o colarinho da camisa de meu pai como está rijo. Pois é melhor de tudo, atalhou o velho. É que o senhor Silvestre venha cá para casa de vez, e então lhe tratarás de roupa. Tomásia compreendeu o figurado de dizer e pôs os olhos na costura. Chegavam os padres discutindo outro ponto do artigo do Fundo da Nação, e caminhávamos todos polemicamente até chegarmos a um campo marginal do rio, onde o sargento Mor tinha uma pequena casa com adega. Entramos na adega, cuja frescura consolava. Pouco depois chegou uma rapariga com um cesto de merenda. Era uma travessa num barro vermelho coagulado de trutas fritas. Tomásia foi uma poça, colher, selgas e agriões, de que fez salada, depois de esfregar as mãos com areia na margem do rio. Rodeávamos uma dorna de fundo ao alto, sobre a qual se colocou a travessia das trutas e o alguidar da salada, donde nos servimos todos com garfos de ferro muito lustrosos. Tomásia tirou uma truta para cima de uma fatia de pão e sentou-se no socalco da pipa, donde tirava o vinho que ressaltava espumando pelo batoque. Bebíamos todos o mesmo pichel de estanho, e o pichel, quando cai na mão de um padre, voltava vazio à torneira. Dão-me o que fazer os tios, disse Tomásia a rir. Anda lá, rapariga, acudiu o padre João, que tu também gostas de ver o fundo da caneca. Essas cores não se criam com água. Bebe, cachopa, disse o sargento Mor, que o vinho é meia matença. Quando o pichel passou da minha mão a de Tomásia, reparei que ela sentiu os lábios no rebordo, molhando por onde eu tinha bebido, e, como vis que eu dera fé, corou. Ao entardecer, voltamos a casa. Sexta parte. Depois de ceia, Tomásia saiu a uma varanda de cantaria, que dominava dilatadas várzeas orladas de arvoredo. Os padres, o sargento Mor e eu, ficamos praticando em sistemas de governo e discutindo as vantagens da representação nacional sobre o alvitre de um só homem. Os ardores da polêmica eram refrigerados com beijos no pichel. Beijos longos e absorventes como beijos de amantes. O sargento Mor, como já não entendesse as teorias absolutistas dos irmãos, nem as minhas de emancipação social, adormeceu encostado ao espaldar de uma cadeira de couro. A questão foi esmorecendo consoante as forças intelectuais iam convergindo para
o lavor da digestão. A ceia tinha sido pouco menos chorumenta que o jantar. Afora, 2 galinhas, amarelas de gordas, com o seu préstito de salpicões. No centro da mesa estava o alguidar do anho assado, que lourejava estirado sobre um vasto plano de arroz atauxiado de rodelas de linguiça. 3 padres foram deitar-se, e o mais letrado dos 4, Padre João, disse-me se eu queria ir à varanda ver o rio prateado pela lua e as penumbras dos altos cerros circumpostos à graciosa aldeia. Quando passávamos para a varanda, parei e pedi ao padre que parasse. Estava Tomásia cantando uma toada popular, triste como todas as cantilenas do Minho e Trás-os-Montes. A melancolia não dava letra menos que a música. Dizia assim: teus cabelos me prenderam e teus olhos me mataram. Teus lindos pés me fugiram, quando morta me deixaram. Entre as mãos frias de neve, um raminho me puseste. Levastes as rosas e os cravos, deixaste murto e cipestre. Entrei de surpresa na varanda e disse à maviosa cantora: quem lhe ensinou essa letra tão triste e bonita? Ai! Exclamou ela. Não cuidei que estava aí. Essas cantigas eram as de meninas de Chaves. Quem era a menina de Chaves? O padre tomou à sua conta a resposta e disse: era a namorada do meu condiscípulo no seminário de Braga, que morreu de amores por ele no convento de Santana. E ele também morreu por ela. Eram ambos de Chaves. Eu fiquei com um papelinho em que a coitada escreveu as coplas que minha sobrinha canta a chorar. E está a chorar, disse eu, vendo-lhe nos olhos espelhado um raio de luz. Não que eu, disse Tomásia, entre risonha e lagrimosa, tenha uma pena da criatura. Dela somente? Interrompi. E dele, que lá foi procurá-la ao mundo. As lágrimas dessa mulher, que nome tem-se não tão a sublime poesia da ternura que eu ainda agora encontro pela primeira vez, disse eu entre mim, de modo que o estômago me não ouvisse e as cinzas que foram coração estremeceram levemente. 7ª parte. Ao amanhecer do dia seguinte, ouvi a voz do sargento Mor, que passeava no pomar contíguo à casa. Desci ao pomar e perguntei-lhe se tinha resolvido seriamente dar-me sua filha. O velho encostou o queixo às mãos, que assentavam sobre uma bengala alta de cana encostada em marfim, e disse: eu tenho uma só palavra. Sou o sargento Mor de Soutelo, cavaleiro professo na Ordem de Cristo desde 1812 e cavaleiro da Ordem da Verdade, filha de Cristo, desde que me conheço. Dou-lhe minha filha, com a condição de que o senhor Silvestre há de viver comigo, enquanto eu vivo for. Depois, se quiser levar a mulher para sua casa, não adoto com isso nem com aquilo. Tudo que eu tenho e tem, meus irmãos dela é. O senhor entra aqui, mas como filho, que como genro. Come, bebe e veste da casa. Os rendimentos da sua aplique-os ao desempenho dela, que pelos modos o senhor lá por esse mundo gastou muito e mal. Pagou o tributo. Todos o pagam, cada um por seu feitio. Eu também as fiz boas, e vi-as fazer piores aos meus padres, quando já tinham a cabeça raspada. Agora, com águas passadas, não moí o moinho. Faça-se homem e descanse. Mande ao diabo as extravagâncias e os prazeres das cidades. Aqui é que reina a paz e a alegria nas boas consciências. Prosseguiu-se o sargento Mor até que a filha assomou à janela da cozinha, dizendo: venham daí o almoço. O senhor vai hoje ou fica? Perguntou no caminho para casa o velho. Vou dar as providências necessárias e voltarei, passados 20 dias, para ficar. Isso é decidido? É palavra de cavalheiro? Não mereço que o respeitável pai de Tomásia me faça essa pergunta. Desculpe, a minha satisfação está às dúvidas. Boas são as venturas de que a gente duvida quando as tem já na mão. E abraçou-me com os olhos úmidos. Estávamos à mesa. Tomásia, segundo seu costume, andava da sala para a cozinha, levando e trazendo pratos e iguarias. O pai mandou-a sentar ao meu lado. Padre João, meu vizinho da direita, rolou o abdômen para dar lugar à sobrinha. Tomásia parecia outra no acanhamento e não decitava os olhos do pai. Tu que me queres, moça, que olhas tão sisuda para mim? Disse ele. Ó, rapariga, o sangue parece que te quer saltar pela cara. É assim que eu vi tua mãe há 32 anos. O casamento dela foi tão qual como o teu.
Soube-o na véspera do dia como tu, e eu resolvi-me, dei a noite para pela manhã, porque pela virtuosa trabalhadeira e pura como as estrelas do céu. Aí tens o teu noivo, Tomásia, bebamos a saúde de nosso Silvestre. Saíram do armário 7 canecas de louça da Índia com que a saúde se fizeram. São as mesmas que serviram há 32 anos em casa de meu sogro, disse o sargento Mor. Eu fiz um brinde em termos chãos à minha nova família. Durante o almoço, Tomásia nunca me esperou um olhar. Fim do almoço, perguntei por ela para despedir-me e soube que estava na igreja. Esperei-a. Entretanto, Padre João entregou-me a certidão de idade da sobrinha e pediu-me que no mais breve termo lhe arremetesse a minha para se lerem os banhos. Voltou Tomásia, acelerada porque a foram chamar. Logo que pôde falar-me a sós, tirou do peito um embrulho e deu-mo, pedindo-me que lançasse ao pescoço o que ia de dentro do lenço. Despedi-me e abracei-a. Tomásia não quis que outra pessoa me segurasse o estribo quando eu montava. Já cuida dele como de coisa sua, disse o velho a rir, e os padres riram todos. Depois, tornou ela dentro da casa, mandando-me que esperasse um pouquinho, e veio logo com um pequenino alforge. É para o caminho, disse ela, atando-os às fivelas da cela. Dei o último adeus, e Tomásia subiu ao topo de um outeiro de onde se avistava grande espaço de estrada, e ali estava acenando-me até que eu sumi numa baixa de serra. Abri o embrulho. Era um Agnus Dei, encastoado em prata. O lenço que envolvia tinha no centro um coração com muitos aleijões, atravessados por uma flecha que a caprichosa bordadeira deixava ver em todo o seu comprimento, de modo que parecia uma seta grudada ao coração. Dali 3 léguas sentei-me à sombra de uns azinheiros e abri o alforje. Era uma galinha assada, uma cabeça de vinho e um pão. A leitora de coração fino e melindroso pergunta-me se eu gostei daquilo, se me não seria mais saboroso encontrar um ramo de flores. Não, minha senhora, eu gosto muito mais de encontrar a galinha, o pão e a cabeça. Os prazeres das flores cedo-os bizarramente aos amadores da Vossa Excelência, e a Vossa Excelência não leva mal que seria da filha do sargento Morte Soutelo, que punha flores aos santos e cuidava seriamente do estômago das pessoas que lhe eram caras. 8ª parte. Cheguei à minha casa e estranhei-a como se não fosse a minha. Vi uns velhos criados que se moviam taciturnos e tristes. Peava-me no peito aquela solidão, mas amargurada pelas lembranças da infância. O espírito refugia-se em Soutelo, e eu pasmava de não sentir renascer o coração ao calor daqueles desejos, que semelhavam saudades. Abrevei os meus arranjos, fazendo ler o primeiro proclame do meu casamento no dia imediato, que era domingo, dispondo novos arrendamentos dos bens, demitindo-me da regedoria e comprando na vila próxima algumas prendas de noivado. Nesses preparativos andava comigo um contentamento plácido e sereno, como eu nunca o houvera experimentado. Adormecia e acordava alegre, bem que essa alegria do despertar não fosse um alvoroço, uma embriaguez de gozo, como eu sentira em outra idade, nos efêmeros prazeres, ou meras esperanças de os alcançar. Agora, a minha satisfação era toda ver-me sequestrado do mundo, estimado de 5 velhos felizes, ligado a uma mulher inocente, moldada pelas doces imagens que eu julgava extintas nos tempos bíblicos. Figurava-se-me a minha vida futura no decurso de 30 anos, que podia ainda viver. Atevia a uniformidade no trabalho sem fadiga e no respeito e estima de meus conterrâneos. Lia da minha pequena livraria os poetas bucólicos, especialmente Hélia, e decorava uma onde de melindez que principiava assim. E a voeva-ti pacífico retirou, altas colinas, vale silencioso, término a mis deseos, faltos me recebi, dando-me eu repouso, porque em vão suspiro. Entre alto tumulto e tristes devaneios, de la corte enganosa, com vuestra sombra amiga, minha inocência cubre em paz dichosa, dades-me esperar em golpe doloroso, de la parca inimiga. Algumas vezes interrogava minha consciência, perguntando-lhe se eu amava Tomásia. Não me respondia, por se julgar desautorizada para a resposta. Ao coração é que eu tocava
e discutimos semelhantes pontos de pouquíssimas importâncias para o cumprimento da minha felicidade. Eu tinha lido a Bíblia e não vira os patriarcas oferecendo ou pedindo amor às mulheres com quem se esposavam. Boaz não diz a Ruth que a ama. Jacob, com quanto desimpatize com os olhos doentios de Lia, não se declara amoroso de Raquel. Abraão casou com Sara, sem se despender em maravilhas do coração. Na idade de ouro, a mulher era a fêmea do homem. Casavam para procriarem, segundo suas espécies, e procriando envelheciam ditosos. O amor inventou depois o estragamento de bons costumes gregos e romanos, como coisa necessária e acirrante aos paladares botos dos filhos viciosos das cidades. Ainda agora, nas aldeias, afastadas dos focos da corrupção, coisa que eu nunca ouvi dizer é: a Maria do Ribeiro ama o Antônio da Capela. Lá não se diz ama e querem-se. Querem-se é outra coisa, e amalgamarem-se num só ter, em uma só vontade, numa identidade de alma e corpo tal. É tão uma que nem sequer cogitam-se a desgraça com força de desuni-los alguém a quem da morte. É para lá da sepultura, ainda eles têm como segura vida imortal em união de penas ou glórias. O amor dispensa-se onde está a profunda estima. Lá nesses consórcios bem-aventurados que florescem obscuros nas gargantas das serranias e nas selvas que bordam as margens do rio, não há tempo nem ocasião de discutirem sutilezas de coração. Crê-se ali que o vínculo é eterno e o sacramento do matrimônio uma religião ou dogma mais sacratistas dela. Pode ser que nem isto mesmo pensem, o que eles deveram saber e que são felizes. Eu cismava estas e outras coisas quando me estava preparando para entregar a minha vida às quietas delícias de um casamento que faria rir de piedade os meus amigos. Nona parte. Fui. No carvalhal que forma o ádito da povoação de Soutelo, esperavam-me os 4 clérigos, o sargento-mor, o abate, o boticário e o juiz eleito. Abraçaram-me todos, sem ser apresentado aos 3 personagens que ampliavam o círculo das minhas relações. Aquela boa gente das aldeias vinha direto a um homem, dá-lhe um abraço de almogar às costelas e levanta-o ao ar na veemência da sua credulidade. Coisa que nunca por lá me disseram foi: aqui lhe apresento o senhor fulano. Os fulanos da aldeia julgam-se sempre assaz visíveis para dispensarem que outras diga a eles: aqui lhe eu mostro. Abalamos dali para casa. Tomásia veio receber-me ao patim da escada e logo me perguntou pelo Agnus Dei. Mostrei-lo, tirando-o do peito. A contente moça beijou a relíquia e disse: vê meu pai? Cá o tem ao peito. Vossa Missê dizia que o senhor Silvestre não punha isto. Eu bem sabia que ele era cristão. Estava a mesa posta e coberta de pratos de trutas e escalos, entre açafrantes de fruta. Merendamos e ficamos em palestra na varanda de cantaria até ao toque das Ave-Marias. Depois da reza, saíram os convidados. Os padres também saíram para rezar o breviário. O sargento-mor foi tomar um banho no rio, e eu fiquei sozinha com Tomásia. Coachavam as rãs e zumbiam os besouros. Dos soltos e cavalheiras vinha o pio gemendo das corujas e dos mochos. Os morcegos vojavam por entre os pilares da varanda. Nas cortes vizinhas da casa balavam os cordeiros e refocilhavam-se as cabras, produzindo ao som cavo do embate das amarradas. Divertimento que a humanidade usa como menestão der mais claras. Tomei a mão de Tomásia e disse: és muito minha amiga? Sou, respondeu ela, dando a outra mão que eu apertei entre as minhas. És feliz em casar comigo? Agora que tenho quanto desejo. E se eu não voltasse? Se eu não casasse contigo? Eras desgraça? Deus me livre, morria com a menina de Chaves. E se te disserem que eu gostava de outra mulher, querias-me? Se o senhor Silvestre gostasse de outra, não me queria a mim. Mas se eu viesse a gostar depois de casada? Tomásia retirou as mãos. Não sei se perdeu a cor, que era suficiente a claridade das estrelas para este estudo. Por que tiras as tuas mãos das minhas? Perguntei. Tomásia deu-as outra vez, sem responder. Insisti na pergunta. Isso não pode ser, disse ela. O que não pode ser? Casar comigo e gostar da outra depois. Meu pai, que sempre com a minha mãe, e todos os casados conheçam como era meu pai. E eu serei como eles, minha amiga. Não penses mais nessas perguntas. Abracei-a, dei-lhe um beijo na face e deixei-a ir dar as ordens para a ceia. O beijo recebeu sem estremecimento de pudor,
como a donzelinas dos romances. 10ª e última parte. 2 dias depois, às 6 horas da manhã, ouvi um tiroteio que vinha soando das montanhas e vales covizinhos da aldeia. Eram os amigos do Sargento Mor, chamados e não chamados a festejar o casamento da Morgada. Assim, a denunciavam por ser filha única. Encheram-se os extensos casarões de gente. Chamavam-la cobrados e casarões ao que nas terras onde já chegou a ilustração da palavra se chama salas. Vinham à mistura com os lavradores muitas moças de alegres rostos com abadas de flores desfolhadas. O juiz eleito vestia a casaca e o boticário parecia trazer na gola da sua toda o laboratório farmacêutico. Tomás trajava de cetim azul, fora mandado vir de chaves o vestido. A irmã do juiz eleito, que estivera a banhos na foz, penteou-a à moda do Porto, mas a minha noiva, vendo-se ao espelho, desmanchou o penteado e formou da grande trança loura um diadema, sem mais enfeites que uma rosa de Alexandria. Por cima dos ombros, que o vestido deixava-os nus, lançou Tomásia um chale de toquim escarlate, que eu havia mandado a minha mãe e ela nunca vestira. Saímos para a igreja, entre elas de ativo bombardeamento. Eram centenares de pessoas de ambos os sexos. As velhas erguiam as mãos aos céus exclamando: "Como tu vais lindas, bendito seja Deus, pareces Nossa Senhora." Confessamo-nos, comungamo-nos e recebemos a bênção. Desde que saímos da igreja até a entrada da casa, caminhamos sempre debaixo de nuvens de flores. O estrondo dos bacamartes era atroador, e os 2 sinos da freguesia repicaram desde que saímos do templo até o anoitecer desse dia. Meia hora depois que chegamos, entrei no quarto da minha mulher e encontrei-a de joelhos diante de uma imagem de São João dos Bens Casados. Ergueu-se ela, benzendo-se, e esperou que eu a beijasse pela segunda vez. Penso que o público me releva a confissão de que, ao dar-lhe este segundo beijo, encontrei os lábios. Era o instinto das sensações agradáveis, mas honestas, que ensinou à minha mulher o segredo do máximo prazer de um beijo. Estava o almoço na mesa. 6ª parte.